Olá, muito boa noite a todos os que nos acompanham neste grupo de Facebook. É dia de mais um webinar desta vez que será feita com uma pessoa bastante especial. Vamos falar com um homem que é médico, que para além de ser médico é intensivista, ou seja, está nos cuidados intensivos, está com os doentes mais críticos. E para além disso, ele também é anestesista, é membro bastante ativo de uma organização mundial, de uma organização não governamental, de uma ONG ligada à saúde, que são os Médicos Sem Fronteiras, e esteve em cenários de crise e guerra, eh, já em vários, em mais de 10, desde Síria, Afeganistão, Congo, por aí fora. Eles são vários e podemos falar também um bocadinho sobre isso já a seguir com ele. De uma organização não governamental. Vamos agora seguir em frente, vamos falar com ele. Ele, para além disso, e por ter uma vida tão cheia, digamos assim, que também escreve livros, não só livros, como também artigos de jornal, certamente que já ouviram falar dele. Ele é Gustavo Carona, e vamos dar-lhes então as boas-vindas. Boas-vindas, doutor Gustavo. Viva! Vamos desta vez a uma conversa que vai falar sobre o humanismo, que vai falar sobre esperança, que vai falar também sobre, claro, Covid-19, porque não? Mas, acima de tudo, queremos fazer aqui uma viagem e desta feita uma viagem também. O que é, em primeiro lugar, assim, a primeira pergunta a abrir tudo, o que é ser médico em tempos de Covid? É uma pergunta muito aberta, talvez difícil de concretizar. Ora bem, boa noite, João. Já tive a oportunidade de dizer pessoal, e trata-me por Gustavo, porque sou bastante informal. Parabéns pela vossa iniciativa, conheci há relativamente pouco tempo e apercebo-me que fizeram um trabalho, não é, de bastidores importantíssimo e, antes de mais, não é de uma troca de galhardetes para ser bem educado, é mesmo por admiração, sentir que houve pessoas a fazer coisas tão bonitas nos bastidores, e parabéns por isso. É difícil porque eu acho que toda a gente sentiu, todos os profissionais de saúde, em concreto aqueles que lidaram mais de perto com esta doença, sentiram um enorme sentido de missão. Uma obrigação de estar à altura para com um desafio que não é culpa de ninguém, mas calhou-nos nas mãos e não adianta chorar sobre o problema, temos que olhar para a solução. E eu acho que isto teve tanto de desafiante como também, de alguma forma, de gratificante, por sentirmos a importância do nosso trabalho, mas ao mesmo tempo foi estranho quando exercer a nossa profissão passou a ser um risco para a nossa saúde e para as pessoas mais próximas de nós. É provavelmente inédito na maior parte dos profissionais de saúde sentirem que ir trabalhar é um risco para a vida daqueles que mais gostam, e isto obviamente que põe as emoções à flor da pele e faz com que as angústias que o comum dos mortais sente, nós também sentimos, mas acrescida a responsabilidade de ter que trabalhar e de trabalhar mais ainda e de estar à altura e de tentar que as lágrimas fossem de alguma forma mitigadas e que as vidas perdidas fossem o menor possível. Portanto, eu acho que foi todo um espectro de ação e emoção numa conjetura muito complicada que nunca ninguém tinha encontrado nada assim, e acho que mesmo para quem já viu emoções muito fortes como eu, muitas delas ainda assim foram inéditas e virgens. Ok, isto para uma pessoa que vive estas tais emoções e com um perfil completamente humanitário e uma pessoa que anda pelo mundo pelo bem, a tentar fazer o bem e com histórias incríveis, vi algumas delas
já em texto e não só em texto, também numa TED Talk, histórias que realmente nos fazem pensar em bastante que isto pode ser. Havia num TED Talk a dizer que estava a acontecer Pedrógão de 5 em 5 minutos, penso que era na Síria, já não me lembro. No Iraque. Mas, Iraque, ok. Deve ter sido na Síria. Mas é de facto nós pensarmos que realmente temos alguma coisa, mas que estão a acontecer algumas mortes, mas não é com aquela dimensão. Até que ponto é que isto aqui nos deve moldar o pensamento e pensarmos que realmente não é assim tão. Que é quase banal, isto poderá ser assim uma coisa bem mais simples do que aquilo que aparenta, pelo menos pela comunicação social. Como é que é estar desse lado e estar dentro de um sistema nacional de saúde, dentro dos cuidados intensivos e dentro dos doentes mais críticos e perceber estas histórias, comparando com o estar num serviço humanitário, como é que isto é? Esta comparação pode ser feita? Poder pode, não é? As pessoas têm a legitimidade de a fazer e nós ouvimos muitas vezes medicina de guerra, linha da frente, não é? Foi uma expressão comumente utilizada. Eu, sinceramente, queria refriar essa expressão, ou senti necessidade de alguma forma de a combater por dois motivos. Primeiro, porque me parecia de alguma forma desrespeituosa para com as pessoas que estão efetivamente na linha da frente de um conflito. Estou a falar obviamente dos civis acima de tudo, e mais ainda porque não me pareceu que, e agora estamos a ver o reflexo disso mesmo, não é? Num desafio que vai muito para além dos hospitais, ou seja, um desafio económico e social que está a asfixiar a vida de tanta gente, e que esses sim também estão na linha da frente, e quem está a ajudá-los também está na linha da frente das consequências desta pandemia. Agora, a tua pergunta, que mais uma vez é tão boa que me deixa aqui assim um bocadinho atrapalhado no meu raciocínio, que normalmente acho que não acontece com facilidade, é sobre o relativismo, não é? Que é um exercício muito importante, mas muito difícil. E, ora bem, eu a primeira vez que vou numa missão parto do ponto de partida que a maior parte das pessoas, a maior parte dos portugueses tem, não é? E não querendo entrar aqui na experiência da vida de cada um tem a sua história, que é não saber o que é que está do lado de lá. E a partir do momento em que eu estou do lado de lá, nasce uma certa indignação e revolta, que é como é que as pessoas não sabem disto, como é que não falam mais disto, como é que estamos preocupados, não é, com o último tratamento da última doença, disto e daquilo, não queria dizer nomes para não ser ofensivo para ninguém, e nos esquecemos das crianças que estão a morrer à fome. Que tipo de seres humanos é que nós somos por não valorizarmos as vidas da mesma forma? E isto é muito difícil de digerir para quem já lá esteve, porque uma vez estando lá, estas pessoas, estas histórias de vida tornam-se a nossa, e já não há nós e os outros, porque passa a ser um nós um bocadinho mais global. Ora bem, mas as minhas reflexões, claro que foram sendo construídas e sendo maturadas ao longo de muitas missões, já vão mais de 10 anos e 13 missões, e eu percebo que as pessoas nascem e crescem com padrões de expectativas que constroem a sua definição de normalidade, não é? E nós, quanto a isto, nós não conseguimos tocar, não é? É impossível. Nós nascemos a achar que vamos viver até aos 80 e tal anos, não é? Neste momento a esperança média de vida é 81 anos em Portugal, mas quem nasce neste momento provavelmente será mais. Ou seja, é-nos incutido um chip mental em que tudo o que seja a disrupção desta expectativa é uma agressão à nossa felicidade, porque a nossa felicidade, infelizmente, é construída muito nas nossas expectativas. Portanto, nós neste momento estamos a ser agredidos, não é? Estamos a roubar um bem adquirido. Para além da saúde, todas as consequências de que esta pandemia está a ter, não é? Mais uma vez repetindo-me, na vida das pessoas, num espectro não saúde. E eu consigo perceber que, para a maioria das pessoas,
a realidade da Síria, do Iémen, do Congo, do Sudão do Sul, da República Centro-Africana, e podia dar mais alguns exemplos aqui, não faça parte do seu espectro de normalidade. Estas realidades não existem na sua visão, nas suas emoções, no seu espectro de construção do presente. E como tal, eu tenho que ter a sensibilidade, ou sinto que o mais correto é ter a sensibilidade de não reagir em revolta, nem em acusação, nem estar a dizer vocês deveriam ter atenção, não se queixem que estão a morrer pessoas porque no Iémen morrem muitas mais. Não é? Isto não é argumento, porque... Primeiro porque eu não gosto de construir a minha tentativa de chamar a atenção para outras realidades, para a medicina humanitária, baseada na crítica e no julgamento e na revolta, porque eu acho que isso afasta as pessoas. E depois porque eu compreendo que se o meu telefone cair ao chão e se partir todo, não é? Eu também fico chateado porque tenho que comprar outro e porque não sei o quê, e depois se alguém me disser, mas há criancinhas a morrer à fome, porque é que estás chateado com isso, não é? Se nós entramos neste tipo de comparações, vamos todos viver nas grutas brevemente, portanto, temos é que tentar melhorar do lado de lá, não é? Nunca descurar a nossa perspectiva de humanidade global, na minha humilde opinião, e tentar fazer o melhor também com aquilo que temos à nossa volta, e nós somos feitos de afetos, e são as ligações emotivas que constroem o que é ou não importante para nós, e por isso acredito que experiências de vida como a minha, felizmente há muitas, e que constroem pontes, não é, que trazem estes mundos para o lado de cá, não são só coisinhas que se vê nos filmes, não, isto existe, e há pessoas que já foram e voltaram, e são exatamente iguais às outras, nem sequer são especiais, só foram fazer o seu trabalho de uma forma um bocadinho diferente, por motivos diferentes, sejam eles quais forem, e está ao alcance de qualquer um pensar num mundo global. Emoções, Covid, emoções, guerra, foi uma das perguntas que mais me foi feita. Eu não sei se alguém que trabalha comigo que nos está a ouvir, mas o meu chefe várias vezes me chamou assim à parte e disse-me, e o meu chefe é um intensivista muito experiente, que me disse, a tua experiência vai ser muito importante para segurar aqui, só tu é que já passaste por situações de catástrofe, só tu é que já viste emoções de uma forma disruptiva, só tu é que podes perceber. E eu, pois, mas eu quando fui, só eu é que estava em risco, não era a minha mãe, não era o meu pai, não era a iminência de ver um dos meus tios, o pai de um amigo meu, uma pessoa próxima, e ter que ser eu a decidir se lhe vou dar ou não um ventilador ou uma vaga nos cuidados intensivos. Eu sou sempre um estrangeiro nos sítios onde eu vou, com o bom e o mau que isso tem, eu sou sempre de alguma forma um passageiro destas realidades, porque aquele não é o meu mundo, por mais que eu tente aproximá-lo de mim e levar-me a mim a aproximar-me deles, mas a pergunta e a comparação é inevitável. Eu ainda há pouco tempo, eu sei que vamos entrar também provavelmente nesse tema, para tentar explicar às pessoas as consequências do Covid, fiz a analogia com a guerra, embora eu, volto a repetir, não é? Tento fugir de alguma forma a esta analogia, porque me pareceu importante do ponto de vista de saúde pública explicar uma coisa às pessoas, que é as grandes consequências em termos de saúde de um conflito não são aqueles que morrem das bombas e dos tiros. Nós achamos que as pessoas na guerra da Síria ou do Iémen morrem por causa dos tiros, mas isso é uma expressão mínima da mortalidade. As pessoas morrem porque o sistema de saúde colapsa. As pessoas morrem quando deixa de haver água e deixa de haver eletricidade. Morrem quando deixam de haver vacinas para as coisas mais básicas, morrem quando deixam de haver antibióticos para tratar uma pneumonia, quando não há uma equipa cirúrgica para tirar um apêndice ou para fazer uma cesariana, e é tudo isto que cria os 99, eu estou a dizer números, atenção, só para construir uma retórica, não são números que eu tenho, não é ciência, mas são dados obviamente muito sólidos sobre aquilo que são os danos colaterais de uma guerra, são muito maiores do que a guerra propriamente dita, mas estes danos colaterais só existem porque a guerra existe. E em relação à pandemia do Covid, penso eu, na minha humilde opinião, que é muito parecido, ou seja, nós vamos fazer muito mal, e estamos a fazer muito mal,
a muita gente, quer ao nível da saúde, quer ao nível da economia, que eu acho que também tem que ser obviamente tido em conta. A pobreza, a fome, são coisas que também matam, mas isto só existe porque o vírus não está controlado. Perder o controle do vírus é piorar todo o espectro de consequências colaterais em relação ao vírus e à pandemia. É isto que é muito difícil explicar, mas penso que as instituições e os organismos que têm capacidade de decisão têm que ponderar quando estão a tomar decisões, não é? É pensar no todo, e há sempre decisões a ser afinadas, mas é difícil gerir o global, e eu pelo menos tento não ser muito crítico, porque acho que ninguém gostaria de estar numa posição de decisor político, e entristece-me as pessoas que têm a crítica na ponta da língua por tudo e por nada, sem saber, sem ter os dados que estas pessoas têm e que estão mal ou bem, e sem querer entrar em políticas, que eu tenho sempre uma posição muito apolítica na minha opinião. Acho que é triste criticar as instituições, porque realmente estamos a viver não uma guerra, mas um abanão muito grande na nossa sociedade, que está a doer a todos, infelizmente. Sim, sem dúvida alguma. Já agora, isto aqui é, neste momento está a acontecer isto em que nós temos que decidir dar mais cuidados a pessoas e reduzir cuidados a outras. Isto é qualquer coisa que esteja a acontecer já, ou que já tenha acontecido no pico da primeira vaga, e assim de uma forma mais prática, ou é apenas ainda uma questão ética que fica sempre a cargo dos livros? Eu pedi-te só para repetir a pergunta, se for possível, porque não sei se eu compreendi. Ou seja, esta questão de nós darmos mais, investirmos mais numa vida, por exemplo, temos duas pessoas a nosso cargo, aquela visão quase literária de temos um ventilador para duas pessoas, qual é que vamos escolher? E a pergunta que eu estou a fazer neste momento é a seguinte: ou já aconteceu neste preciso momento qualquer coisa, claro, não desse clássico de vamos escolher pela mais nova, pela que tem família dependente, não, mas se há um cenário em que esta escolha pode de alguma forma já ter sido feita, em que vamos investir mais numa pessoa e menos noutra porque não temos capacidade? Olha, ou se isso é pelo menos iminente? Eu parece que sou daqueles que agradece todas as perguntas, mas eu costumo ser demasiado honesto para não ter estes salamaleques de cortesia banal. Mas a tua pergunta é muito boa. É o seguinte: eu acho que é importante que as pessoas compreendam que, primeiro, este tipo de decisões sempre aconteceu, nomeadamente na vida de um intensivista. Nós, muitas vezes, em horas, temos que projetar meses, porque, e isto entra com conceitos que são obviamente científicos, mas entra com conceitos éticos, e alguns deles roçam a filosofia, porque é discutível o que é dignidade de vida, e é discutível até que ponto é que merece ou não o nosso esforço, não é? Porque é muito simples, se eu fizer a pergunta no ar, se eu tiver uma pessoa com 120 anos em que está acamada há 30 e que não tem vida de relação há 50 e tiver uma pneumonia que precisa de um ventilador, ou um adolescente de 18 anos saudável, e eu tenho que escolher entre os dois, não é? Isto não é um dilema ético. Isto é fácil de aproximar as pessoas à questão, mas há muitas questões que são borderline, em que nós nos deparamos com a pessoa, a idade, a reserva fisiológica, as patologias associadas, ou seja, tudo aquilo que trouxe a pessoa até aquele dia, em termos de saúde, em termos de potencial de vida, e ao mesmo tempo a intensidade e a gravidade da doença aguda, não é? O cruzamento destes dois que levam à nossa decisão, que, no meu entender e no nosso entender
generalista. Claro que se perguntarem a 10 intensivistas, podem ter 10 opiniões aproximadamente diferentes. E há decisões que são colegiais, não é? Que as pessoas entendem-se, desentendem-se, discutem, discordam, concordam e, obviamente, sempre pensando no bem dos doentes. Nós, às vezes, temos que pensar se é legítimo salvar a vida a alguém que vai ficar completamente dependente, sem mexer um músculo, sem vida de relação, e que se calhar salvamos a vida até no primeiro mês, mas depois, passado 2 ou 3, vai ter uma pneumonia mais à frente e não vai sair do hospital, e nós, no fundo, só prolongamos o sofrimento e podemos até, não é, estar a fazer encarniçamento terapêutico ou de eutanásia e prolongar o sofrimento sem nenhum benefício para a pessoa. Portanto, isto são decisões que sempre aconteceram na medicina, sempre vão acontecer e em particular nos cuidados intensivos. O que é que a Covid veio acrescentar a estas decisões? Que eu saiba, em Portugal, acho que ninguém teve que fazer decisões in extremis, como aconteceu em Itália e em Espanha e provavelmente noutros países. Onde é que está estamos a lidar com uma doença desconhecida, não é? Quando a doença nos chega às mãos, sabíamos meia dúzia de coisas que foram publicadas em artigos chineses e a primeira coisa que eu escrevi num dos artigos sobre a Covid-19 foi agradecer aos chineses pela ciência que produziram em relação à Covid, e depois mais tarde os italianos e depois basicamente todo o mundo. Portanto, nós tínhamos meia dúzia de informações, meia dúzia não é, estou a caricaturar, mas sobre a doença, a evolução, a duração, quais são os que morrem, quais são os grupos de risco, tudo isto obviamente veio a ser sujeito a muitas afinações ao longo dos tempos, não é que são meses, mas nós sabemos que uma pessoa que tenha 70 e muitos anos dificilmente recupera de 2, 3 semanas de ventilação, não é? Os famosos ventiladores que as pessoas acham que são como os aspiradores que se ligam à corrente e funcionam sozinhos, são uma enormíssima agressão. Não é o ventilador a si, mas é o alectoamento, ou seja, é todo a doença também, mas ganhar tempo é um descondicionador físico, é uma agressão muito grande. Portanto, só para fazer mais uma vez uma alegoria de simples compreensão, estar 2 ou 3 semanas ligado a um ventilador nos cuidados intensivos é a mesma coisa que nos passar um caminhão por cima. E se eu tiver, mais uma vez, 20 ou 30 anos, se calhar vou recuperar de uma passagem de um caminhão, mas se eu tiver 70 ou 80, e peço que compreendam, não é que eu estou a dizer assim os números, e se quiserem falar de dados e concretizar depois a conversa pode entrar noutro nível, mas percebemos que pela idade, pelas comorbilidades, e há pessoas que têm 80 anos e que são extremamente fit, e há outras que têm 80 anos e não conseguem sair da cama nem sequer para ir ao quarto de banho, e obviamente que toda esta reserva fisiológica influencia na nossa decisão, como eu expliquei há pouco. Portanto, nós não sabíamos muito bem qual era aqui o balizar do Covid, e aquilo que eu senti, por exemplo, no meu hospital, e imagino que também nos outros do Grande Porto, a zona que eu conheço melhor em termos de experiência própria e que por sorte ou por azar foi aquela que foi mais atingida na primeira vaga, mas muito mais do que todas as outras zonas do país, o Porto e o Norte, aquilo que eu percebi ou aquilo que eu senti, foi um momento assustador, porque esta doença, para além de ser de difícil compreensão quando entra num espectro de gravidade, eu não quero assustar as pessoas, a maior parte das pessoas não tem esta gravidade, não é? A grande maioria, mas aquelas que têm, e muitas delas são relativamente novas, fazem com que a duração dos cuidados intensivos seja muito longa. O tempo de ventilação é anormal, comparando com todas as outras pneumonias víricas, com todas as outras pneumonias bacterianas. É uma doença muito, muito, muito lenta e de estranha compreensão. Nós tentamos muitas vezes fazer paralelismos com outras coisas que nós já conhecemos e foi difícil e continua a ser, do ponto de vista do intensivismo, que é aquilo que eu posso falar com mais assertividade, foi muito difícil compreender esta doença e continua a ser. Portanto, vou-vos dar um exemplo para concretizar. O meu hospital tinha 8 camas de cuidados intensivos. Facilmente conseguiríamos chegar às 10, em termos de espaço físico. Porque se interromperam as cirurgias, conseguimos
ter ali uma capacidade de 16, 18 em potencial, porque isto depois são camas e ventiladores e depois falta o mais importante, não é? Que é recursos humanos. Porque sem médicos, enfermeiros e auxiliares treinados, não adianta nada termos o melhor material do mundo, porque eu também não sei guiar Fórmula 1, embora tenha carta de condução, mas se me puserem um carro potente para a mão, eu provavelmente vou-me matar a mim e eventualmente os outros. Isto para dizer o quê? Nós determinamos que nós, em média, precisamos de 8 camas de cuidados intensivos para tudo o resto, não é? Para doenças médicas, doenças cirúrgicas, para trauma. Por isso, provavelmente, vamos continuar com estas mesmas 8 e vamos tentar ver quantas é que vamos precisar para Covid. E quando chega o primeiro, o segundo, o terceiro, e eles não saem, não é? Que eles parece que ficam ali num estado em que muitas vezes não pioram nem melhoram, mas aquilo dura, e depois vem mais 5, e depois mais 6, e nós, e agora? E neste momento é muito difícil de dizer, e se chegar uma pessoa com 80 anos, e se chegaram com 75, e se chegaram com... Onde é que, quando começamos a perceber, não é? E agora nós chegamos a ter 10 doentes ventilados, ou seja, com mais 8 camas, nós quase que triplicamos a nossa capacidade de cuidados intensivos, até porque tivemos mais camas disponíveis, que felizmente não vieram a precisar de ser utilizadas. Mas isto é um pânico, isto é uma ansiedade, isto é, onde é que isto vai parar? E em que momento é que eu vou ter que tomar as decisões difíceis ou não? E isto eu sei que foi a realidade do meu hospital e foi também a de outros centros aqui no Grande Porto. Ou seja, decisões de eu, medicamente, tomaria a decisão de oferecer ventilador e cuidados intensivos a este doente, se pudesse, mas não pude, não me aconteceu a mim e não aconteceu, penso eu, em Portugal. Mas, e acho que dificilmente virá a acontecer. Agora, aconteceu noutros sítios e aconteceu em países que têm a melhor medicina do mundo, não é? Que não são propriamente uns coitadinhos, por isso esta foi a realidade e acho que fui respondendo à tua pergunta. Penso eu. Muito obrigado. Isto realmente nós ficamos um bocadinho hipnotizados a ouvir, porque realmente não conseguimos imaginar o que é que irá desse lado em relação quer às escolhas, quer a todo o stress e toda a pressão que a pessoa está a ter. Isto aqui, em relação a, e agora fala-se muito de uma segunda vaga, nós estamos mais bem preparados para esta segunda vaga? Olha, primeiro, vamos, não é? Eu acho que o vosso grupo é muito sério e por isso vamos falar de coisas muito sérias de uma forma muito séria. Eu não tenho minimamente as informações todas que são necessárias para responder a essa pergunta, porque eu só sei de cuidados intensivos e conheço a realidade do meu hospital e de outros um bocadinho mais. Eu acho que a resposta é sim, essencialmente por aquilo que está a acontecer fora dos hospitais. Acho que nós temos mecanismos para fazer com que a segunda vaga não se aproxime da catástrofe que foi a primeira. Portanto, eu acho que na prevenção, na compreensão da doença, em termos de saúde pública, em termos epidemiológicos, acho que estamos muito melhor preparados e não tenho a mínima dúvida que nós, portugueses, nós, Europa, nós, países de primeiro mundo, conseguimos afinar a máquina. Se isto estiver a agravar, fechamos um bocadinho mais aqui, quer localmente, quer regionalmente, quer em termos de setores. Se percebermos que as infecções estão a acontecer por determinados comportamentos, eu peço desculpa a quem for da área, mas, por exemplo, em bares, não é? Se calhar vamos ter que diminuir aqui um bocadinho o limiar de utilização dos bares por parte das pessoas. Eu acho que nesse aspecto nós estamos claramente muito melhor preparados. E isto é imprescindível. Porquê? Porque não se constroem hospitais em 6 meses. Por acaso, o hospital onde eu trabalho foi uma das únicas exceções, não sei se a única, não quero falar do que não sei, mas nós construímos uma nova unidade de cuidados intensivos. Portanto, nós temos as tais 8 a 10 camas que tínhamos antes e agora temos mais 11, e é uma unidade toda ela preparada só não, mas com condições
tecnicamente limadas ao detalhe para ser topo de gama em relação àquilo que é preciso para os doentes Covid-19, que têm muitas exigências técnicas. Não adianta estar aqui a discriminar, a não ser que tenham curiosidade de eu saber, mas acho que é demasiado técnico. Agora, a nível do hospital, o problema é esse. Nós, por exemplo, nós duplicamos o nosso espaço físico, mais coisa, menos coisa. Mas criar um intensivista, e eu não quero estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha, demora, após o término da Faculdade de Medicina, até há bem pouco tempo demorava no mínimo 8 anos. E atenção que eu não sou apologista que os médicos é a classe profissional única e dourada e mais importante. Os enfermeiros com quem eu trabalho, muitos deles com 10, 15, 20 anos de experiência em cuidados intensivos, valem ouro. Mesmo os auxiliares que têm experiência em cuidados intensivos, com toda a compreensão do mecanismo do trabalho da unidade e do hospital, têm conhecimentos que se adquirem ao longo de anos. Ou seja, não é dizer, vamos contratar mais enfermeiros, isto é surreal. Ou seja, a única forma de estar preparado para uma segunda vaga, realmente, e é por isso que é importante perceber as medidas preventivas a montante, era ter um pensamento militar, que era ter um exército treinado, mas na reserva, que é aquilo que nós fazemos para a guerra, não é? Nós criamos tanques e submarinos e aviões e já não estamos em guerra há 50 anos. Porquê? Porque na eventualidade de ser preciso, gostaríamos de os ter. Pronto, não vou entrar aqui nessa conversa porque não sei se devemos ter ou não devemos ter. Mas a única forma de nós estarmos preparados para a segunda vaga de uma forma efetivamente diferente seria ter uma estrutura física que ela por si só não é fácil de construir da noite para o dia, mas acima de tudo uma massa de experiência e de recursos humanos, um tecido de pessoas que trabalham nisto há anos que é insubstituível, ou seja, cujos anos de formação são insubstituíveis. Nós tivemos muitos médicos, nomeadamente na área da anestesia, que vieram reforçar as equipas dos cuidados intensivos. Eu sou anestesista de formação, mas depois tenho a especialidade de cuidados intensivos. A especialidade de anestesia é realmente daquelas que mais facilmente se adapta ao trabalho nos cuidados intensivos em relativamente pouco tempo, mas não é a mesma coisa. E são recursos que também se esgotam, e enfermeiros que vieram do bloco operatório ou dos outros serviços que entretanto fecharam daqui e dali, que vieram reforçar as equipas dos cuidados intensivos durante a primeira vaga, tinham que ser monitorizados pelos enfermeiros com experiência, tinham que ser treinados em ação, não é? Ou seja, eu obviamente, eu repito, não é? Eu não sou um crítico fácil, não gosto da crítica fácil às pessoas que estão a tomar decisões dificílimas, porque eu não gostaria de estar nos sapatos deles neste momento, mas obviamente que dizer que há mais 500 ou 1000 ventiladores, isto é uma conversa, dá jeito, pode vir a dar jeito, ótimo, ainda bem, não é? Não estou a dizer que é mau, é bom, mas é obviamente insuficiente para aquilo que é a preparação do impacto que esta doença teve e vai ter certamente, porque já está a acontecer noutros sítios da Europa e em Portugal também, não é? Já quase que duplicamos o número de internamentos e o número de internados em cuidados intensivos mais ou menos de meados de agosto até agora, ou seja, não sei se pode chamar a segunda vaga ou não, isso também não me interessa muito, mas houve um crescimento muito significativo do número de internamentos gerais e do número de internamentos em cuidados intensivos, que basicamente é o que interessa, não é? Porque o número de testes positivos, isso depois tem muitas variantes, tem muitas coisas que podem explicar, como eu acho que a maioria das pessoas compreende, mas aquelas pessoas que precisam de hospital, isso nós não conseguimos negar, não é? Ou é ou não é. É mais palpável, é mais inquestionável. Sem dúvida alguma. Como anestesista e como é a sua formação de base, qual é que é a consciência de, será que estamos a adiar cirurgias importantes? Será que estamos a focar-nos demasiadamente no Covid ou na doença Covid e não estamos a dar o devido valor a tudo o resto? Pois, é assim,
a minha resposta mais honesta, eu vou responder, mas a minha resposta mais honesta provavelmente seria eu não sei. Eu não tenho dados globais para responder essa pergunta com substância. Portanto, aquilo que eu vou responder é uma opinião pessoal e que ultrapassa o meu core de saberes. Não há dúvida nenhuma que houve um grande prejuízo em doenças não Covid. Consultas adiadas, cirurgias adiadas, ou seja, se estas consultas e estas cirurgias, além do medo das pessoas de irem ao hospital, que também certamente prejudicou muita gente, principalmente na primeira fase, deixem-me só fazer aqui um parênteses, eu tive ali uma semana ou duas em que eu nunca vi o serviço de urgência tão vazio. Durante a pior fase de Covid, o serviço de urgência parecia que estava fechado, parecia uma cidade fantasma, foi assustador, as pessoas tinham medo de ir às urgências, que obviamente que se traduziu em morbilidade e mortalidade. Agora, qual é a pergunta difícil? Portanto, houve consequências, danos colaterais em termos de saúde para doenças não Covid? Eu não tenho dados, é inquestionável que sim. Porque se as pessoas fazem cirurgias que não são estéticas, não é para mudar o formato do nariz, provavelmente, não é, tiveram um impacto na saúde das pessoas. E faço aqui um parênteses que eu acho que é muito importante, não é? Eu adoro o meu trabalho nos cuidados intensivos, mas onde se salva vidas verdadeiramente é na saúde primária, não é na saúde preventiva, é nos centros de saúde que se salva vidas, é na prevenção na prevenção e controle da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia, das coisas que nós fazemos que não devíamos, como o cigarro, o tabaco, a má alimentação, a falta de exercício, não é? Aqui é que se salva vidas. Os cuidados intensivos tenta-se apagar assim os fogos, não é? De uma forma já desesperada. Mas aquilo que eu acho e sinceramente a minha opinião mudou relativamente a esta questão nos últimos tempos, é que perder o controle da epidemia provavelmente levará a muito mais vítimas não Covid. Ou seja, um hospital que tenha que gerir, novamente com uma grande pressão de doentes infectados, faz com que o contágio dentro do hospital seja muito maior, faz com que o espaço físico, não se desdobre, portanto vai haver certamente atropelo entre as diferentes áreas da medicina, faz com que os próprios profissionais de saúde mais vezes estejam infectados, mais vezes estejam incapacitados de trabalhar. No Reino Unido morreram 600 profissionais de saúde durante 2 ou 3 meses. Isto, partindo do princípio que são pessoas que estão no ativo, têm menos de 65 anos. Isto não é um detalhe. Claro que no princípio as pessoas não tinham tantos conhecimentos, não tinham tanto equipamento, não sabiam muito bem para o que iam, a utilização, tralalá. Há uma série de questões que justificam este número. Mas estes doentes que nós estamos a dizer agora que estão a ser vítimas do atropelo pela Covid injustamente, ou seja, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, são também o grande grupo de risco, ou dos maiores grupos de risco, para a mortalidade caso estejam infectadas com o SARS-CoV-2. Ou seja, o hospital e criar hospitais só Covid também parece-me que é impossível e não é lógico, por uma série de razões que eu também acho que agora não teríamos tempo de te explicar, mas perder o controle da epidemia, na minha humilde opinião, fará com que, em termos de saúde, as vítimas não Covid aumentem e não diminuam. Agora, estamos a fazer, é importante que as pessoas percebam que não há nenhuma escolha maravilhosa. A solução nunca será mágica. Estamos a escolher entre o mau e o péssimo. E a culpa não é do Sistema Nacional de Saúde, a culpa chama-se coronavírus. A culpa é de um bichinho, que nem sequer um bichinho é, porque nem qualifica como ser vivo, que infelizmente nos veio estragar a vida. E nós temos é que caminhar para a melhor solução possível, não é? Porque se nós tivermos um vulcão no ativo, não nos adianta ficar zangados com o vulcão, não é? Temos é que rapidamente proteger-nos a nós e tudo aquilo que nós acharmos importantes da devida catástrofe. E eu acho que é isso que é muito difícil de passar para a opinião pública, é que a gestão de saúde global é um desafio de tal ordem que quem sempre pensou na nossa saúde em termos nacionais e em termos internacionais, continua a fazê-lo. Será perfeito? Não sei. Sujeito a críticas e melhorias? Sempre, não é? O caminho será sempre de aprendizagem. Mas as instituições
são, obviamente, a melhor forma de nós nos organizarmos para responder a um problema global. Questionar as instituições no momento que mais precisamos delas parece-me só pateta. E acharmos, não é, que há confabulações conspirativas naqueles que toda a vida zelaram para a nossa saúde, que toda a vida dedicaram o seu trabalho para a saúde das pessoas e que de repente têm uma agenda, vá-se lá saber porquê. Parece-me muito estranho que existam pessoas a pensar assim, que infelizmente... Eu percebo que as pessoas estejam indignadas, revoltadas, chateadas, a sofrer, e se querem uma confissão pessoal, eu também estou. Mas não percebo é que questionem e ponham em causa as estruturas, que no fundo é a própria democracia, não é? É legítimo discutir, mas em sede própria. Se acham que têm uma opinião sobre saúde pública, vão discutir com os peritos de saúde pública. Se acham que têm uma opinião sobre os cuidados intensivos, sobre como é que se trata esta doença nos cuidados intensivos, venham discutir aos congressos dos cuidados intensivos, mas tem que ser uma discussão no âmbito do método científico, não é reconhecido pelos pares, com uma construção lógica, não é? E não é em soundbites e partilhas de opiniões e misturas de factos, porque a coisa que mais fácil que há na vida é nós construirmos uma realidade paralela baseada em factos. Não deixam de ser factos, mas a retórica é que é paralela à realidade. E aquilo que me faz muita confusão é sentir que as pessoas estão a questionar a honestidade intelectual e a bondade de quem toda a vida zelou pelos seus interesses, porque são as mesmas. E os médicos e a comunidade científica, não é, para além da medicina, continua a ser a mesma. Porque é que de repente iam ter uma agenda especial, não é? Seria muito estranho que assim o fosse. Acho eu, não sei, não consigo compreender qual é a gênese da dúvida, do negacionismo e da conspiração. Sim, nós acima de tudo não queremos nem conspirações, nem alarmismos completamente falsos. Isto aqui tem a gravidade que tem e é grave. Isto agora é a minha opinião, também não estou aqui em nome de ninguém, a não ser de mim mesmo. Nós não estamos perante algo que seja tão sem valor, mas também algo que seja a pior coisa do mundo. Há gente a morrer, claro que há muitas outras doenças, claro que há, mas há esta doença que nós podemos ter algumas ações que podemos precavê-la e podemos, de alguma forma, ajudar os profissionais de saúde que estão, neste momento, a atingir picos de burnout, que estão a atingir picos também até de questões éticas, de decidir quem é que podem salvar ou não salvar, claro que isto levado a um extremo, mas o melhor que nós podemos fazer é chegar e informar-nos bem, saber de onde é que vem a informação, perguntar de onde é que isto veio, se isto aqui tem credibilidade, contra grupos de Facebook e pertencendo, por exemplo, a este grupo de Facebook, é de facto importante salientar aqui que não é um grupo de Facebook que vai dizer o que é verdade, o que é que não é. Nós aqui tentamos agregar várias opiniões e no fundo, das várias entidades oficiais, seja o CDC, seja a Direção-Geral de Saúde, seja a Organização Mundial de Saúde, as guidelines estão lá e são para ser utilizadas e, naturalmente, a informação, na era que hoje passa, a informação e conhecimento é a nossa maior bandeira e é a nossa maior forma de nós conseguirmos ultrapassar esta crise no meio de todas as outras. E para mim foi particularmente interessante quando disse que os cuidados primários salvam vidas. Muito mais do que nós estarmos a apagar um fogo, nós podemos estar realmente com uma atitude completamente muito mais de comunicação, de informação, não a obrigar a isto ou aquilo ou aquilo outro, porque isto não se trata de algo jurídico. Agora toda a gente vai ser proibido fumar neste país a partir de amanhã. Não, as pessoas vão ter que saber que fumar faz mal, que
têm a oportunidade de o fazer, porque as pessoas são livres, realmente têm esse livre arbítrio para conseguir seguir em frente, mas bom também saber que faz mal e é nesse sentido que eu gostava também de falar um bocadinho sobre este negacionismo e sobre a literacia em saúde, que realmente neste país é pobre e nós precisamos de responsabilizar não só as entidades que nos têm ajudado, mas também a comunicação social. E temos aqui jornalistas que nos estão a ouvir neste momento, que nos podem ajudar a este caso, como também temos pessoas ligadas à comunicação e saúde, pessoas que nos podem ajudar de alguma forma a promover e a comunicar o que mais importante existe. E também tenho agora espaço aberto para falar livremente sobre este tema, porque realmente isto é bastante importante e a nossa maior arma para combater é a informação e conhecimento. Sem dúvida, e o contrário também é verdade. Acho que o maior desafio deste momento, na minha opinião, será a desinformação. E o engenheiro António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, frisou isso mesmo há poucos dias nas Nações Unidas. Eu acho que... Ora bem, é assim, vários pontos, não é? Primeiro, eu acho que deveria haver mais comunicação científica por parte de peritos das diferentes áreas, não é? Nós já percebemos que isto toca em muitas áreas da medicina, para além de outras áreas, para além da saúde, mas eu acho que era muito importante haver mais pedagogia nos canais televisivos mainstream, nos jornais, nos grupos de Facebook, ou seja, que são obviamente uma forma de comunicação poderosíssima neste momento, e das outras redes, por aí fora. Acho que faz falta, porque na falta de informação, não é, que cria-se espaço para a desinformação e para a ignorância. Ora bem, em relação às liberdades, eu percebo a problemática, claro que a mim faz-me imensa confusão, não é? Porque mesmo nas questões que só põem a nossa saúde em risco, que é consumo de álcool, consumo de tabaco, pronto, tabaco também pode ser secundário para os outros, a utilização de capacete, tudo isto, não é? Eu se andar sem capacete à partida só me mato a mim, mas compreendo porque é que é obrigatório. Ou seja, as medidas que estão a restringir as nossas liberdades, e eu concordo, ou seja, usar uma máscara é uma chatice, eu utilizo-a muitas horas por dia, odeio, detesto, mas faço, quer no meu trabalho, quer... E eu não estou em posição de questionar quem é que está certo e quem é que está errado. Eu neste momento, eu sigo as regras. Eu se for a um restaurante ou um bar e me disserem assim, olha, desculpe, você quando se levantar põe a máscara, eu digo, sim senhor, eu não vou dizer, eu sou médico, eu é que sei. Não, as pessoas, há umas regras, algumas são por excesso, outras por defeito. Eu não vou para a autoestrada dizer que se eu andar a 130 é igualmente perigoso do que 120. Alguém determinou, eu não posso questionar todas as regras. Alguns sinais de stop, não é? Me parecem estúpidos, porque eu se calhar se abrandar em vez de parar, não estou a pôr ninguém em risco, mas se a polícia me parar e me passar uma multa e uma contraordenação grave e me tirar pontos da carta e tudo mais, eu compreendo que estamos num Estado de Direito e negar a ordem equivale ao caos, não é? É a anarquia. E para mim, criticar aquilo que é a ordem pelo bem de todos, é antidemocrático, é a coisa mais nociva e tóxica que nós podemos estar a fazer pela sociedade neste momento, porque nós não temos que compreender todas as regras, nós algumas compreendemos, outras mais, outras menos, temos que as seguir, e isto não é ser seguidor e carneiro, isto é ser cidadão e respeitar os outros. Eu fiz também a analogia num artigo que eu escrevi há pouco tempo no Público. Se eu me acho no direito de questionar um piloto de avião a meio de uma tempestade, eu primeiro tenho que tirar um curso de piloto de avião. Depois, se eu achar que não é assim que se pilota, não é? Vou discutir em sede própria, contra os meus pares, a dizer não é assim que se carrega nos botões, nem na alavanca, faz ao contrário. Não é? E se eu achar que sei mais do que eles, provavelmente os meus pares pilotos vão concordar que a minha corrente de sabedoria é melhor do que aquela que estava a ser vigente até à altura. E só aí, talvez, eu tirei o direito de ter uma opinião, de dizer ao piloto que está no cockpit perante uma tempestade, que eu sei mais do que ele e aquilo que ele está a fazer uma estupidez. Porque aquilo que as pessoas estão a fazer neste momento ao negar a ciência, a comunidade científica, as instituições, é querer saber mais que um piloto no meio de uma tempestade.
na altura em que nós mais precisamos de respeitar os saberes, o organigrama de decisão, a subdivisão das diferentes comunidades médicas e não só, esta é a altura de respeitar as pessoas que foram aceitos pelos seus pares como os fiéis representantes das determinadas áreas de conhecimento. Eu já critiquei algumas vezes, principalmente no início, critiquei como quem diz, eu achei que a medicina, ou neste caso a comunidade médica, teve a presunção de achar que deveria dominar este assunto, quando me parecia que interceptava em demasiados assuntos da sociedade para ser um assunto só médico. Mas isso é uma opinião que eu agora até considero errada, porque, volto a dizer, não é? Acho que para todo o espectro de saúde e mesmo não saúde, perder o controle da pandemia neste momento parece-me que era claramente prejudicial para todos os setores, inclusive a economia. Mas isto é uma opinião e não me atrevo a falar de economia porque pouco ou nada sei. Mas o que eu quero dizer é que eu posso ter uma opinião contra a instituição, mas criticar a sua honestidade intelectual, criticar a sua legitimidade é muito grave. É criticar a democracia, não é? É absolutamente antipatriótico, não é? Anti-cidadania, não é? E eu até nem gosto muito da nação ou da pátria, não é? Como identidade, porque a minha vida fez-me levar para muito além fronteiras. Mas a nossa percepção, não é? De bem comum, de presença na sociedade, ao questionar as organizações, acho que é de tal forma nefasta, não é? Que me custa acreditar que tanta gente caia nesse flagelo. Eu percebo que se queira acreditar porque nós não estamos felizes, mas é um caminho muito perigoso e muito nocivo para nós e para os outros. Sem dúvida alguma. E agora, passando assim um bocadinho sobre a desinformação e estas questões mais ligadas à comunicação em saúde, também com alta incidência sobre o papel da comunicação social e das entidades que supostamente estarão a fazer a comunicação, nós vemos aqui uma questão também em relação aos assintomáticos, que pode ser importante voltar a abordar e talvez perceber que esta questão da desinformação também isto é uma pandemia de assintomáticos e muitas das vezes desvaloriza-se estas complicações que estas pessoas podem ter e no fundo os assintomáticos também podem estar depois, mais cedo ou mais tarde, a contaminar e de uma pessoa assintomática pode fazer vários mortos e essa seria se calhar uma questão que comportamentos é que devemos ter para não sermos assintomáticos e andarmos a contagiar. Isto aqui, assim, de uma forma muito sucinta, talvez correr sobre eles, mais uma vez, para não esquecermos, para percebermos que não é importante as outras doenças, é importante esta aqui, mas do ponto de vista de assintomáticos, o que é que nós devemos ter em conta? Boa pergunta. Ora bem, o que é que eu acho? É assim, a resposta em relação ao nosso comportamento é muito simples, não é? Nós devemos agir sempre como potencialmente infectados. Se assim o fosse, o controle da pandemia seria absoluto. Eu percebo que assim não seja possível, não é? Eu também janto com meia dúzia de amigos quando a circunstância assim o pede, não é? Eu acho que há determinadas circunstâncias que são imprescindíveis para a nossa saúde mental mínima. Agora, que variam de pessoa para pessoa, não é? Eu até estou naquele subgrupo, se calhar, das pessoas que têm mais dificuldade em existir neste momento, não é? Porque sou solteiro e eu não tenho uma estrutura de família à minha volta que me permita estar em casa sem precisar de outras pessoas. Eu preciso de estar com outras pessoas para ser gente e para sobreviver mentalmente a este desafio. Agora, qual é a proporção? Ninguém sabe responder a esta pergunta, não é? Daí que venham as grandes comparações. Porque é que se pode jantar com 10 pessoas e não se pode com 15 ou com 20, não é? É assim, isto é muito simples, isto é uma questão de probabilidades. É uma questão matemática.
quantas mais interações pessoais nós tivermos, maior é a probabilidade de, se um deles estiver infectado, nós também tivermos e, por sua vez, não é, infectarmos o círculo. Acho que todos nós já percebemos que, em algumas circunstâncias que estão agora a acontecer, com a abertura das escolas e com outras aberturas, em que há uma auxiliar, um exemplo, não é, que por acaso de uma pessoa amiga que aconteceu no meu círculo de proximidades, uma auxiliar de uma escola que testou positivo. E uma pessoa pensa assim, e agora, não é? Quantas crianças é que têm que ir para casa, quantos professores, quantos auxiliares, será que é a escola toda, não sei o quê. Ora bem, depende do comportamento desta senhora. Depende se ela teve aos abraços aos miúdos, depende se ela utilizou sempre a máscara corretamente, ou seja, se esta senhora utilizou a máscara corretamente e manteve sempre um distanciamento considerável, os tais 2 metros, idealmente com máscara também nas outras pessoas, provavelmente não é preciso fechar nenhuma turma, não é preciso mandar as crianças para casa e não é preciso muito menos fechar a escola. Se esta senhora foi negligente, e os miúdos também, não é? E os miúdos já sabemos que ainda é muito mais difícil. E os professores e os companheiros dela e por aí fora, e a família dela e por aí fora. Vamos ter que fechar a escola. Portanto, aqueles que criticam o fecho das escolas, e bem, não é? Porque é uma tristeza as crianças não poderem ser, crianças e adolescentes e universitários e tudo mais, não poderem ser educadas, é uma catástrofe. São os mesmos que não querem usar máscaras. Agora, o que nos permite ter as escolas abertas, o que nos permite ter alguns negócios abertos é o distanciamento e a utilização das máscaras. Portanto, é preciso perceber que realmente nesta dificuldade de gerir uma boa percentagem de assintomáticos faz com que o nosso comportamento individual vá definir, não é, todo o risco do nosso espectro de ação. E eu não sei se a tua pergunta ia também nesse sentido, mas aquilo que se sabe neste momento é que a perigosidade do vírus, a letalidade não diminuiu. Ou seja, nós estamos a testar mais assintomáticos porque há muitas pessoas, as equipas de futebol, as escolas, bom, eu nem estou atualizado em relação a isso tudo, mas há muita gente a ser testado, os viajantes, não é, que têm que fazer determinados testes para viajar para alguns sítios preventivamente, ou seja, há muita gente a ser testada só por critérios random, aleatórios, o que faz com que se detectem muitos mais positivos, mas o que há 6 meses atrás não estava a acontecer. Portanto, percebemos que há mais assintomáticos do que aquilo que estava previsto, não é, em estudos anteriores. Mas a letalidade do vírus não diminuiu, ele não se tornou menos perigoso. E já agora, eu acho que é uma questão também interessante de ser analisada, que é, nós sabemos agora, neste momento, dados do Hemisfério Sul, que, para quem está mais desatento, estão a ser dos países que mais sofreram em termos de número de mortes por milhão. Estou a pensar no Peru, na Argentina, no Chile, na Bolívia, pronto, quase toda a América do Sul, pelo menos daqueles que têm mais dados, o Brasil também, mas isso toda a gente sabe, mas o Brasil não tem inverno, não é? Praticamente, à exceção de uma ponta do sul. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, provou-se que o número de gripes deste ano diminuiu substancialmente durante o inverno do Hemisfério Sul, que está neste momento a acabar, pela utilização das máscaras. Portanto, eu não quero utilizar máscara para toda a vida, não é isso que eu estou a dizer, mas nós realmente compreendemos o benefício inequívoco e inquestionável das pessoas estarem mais afastadas e, se possível, com uma barreira física que impeça os perdigotes, não é? As gotículas de passarem de uma pessoa para a outra, principalmente se estivermos num espaço fechado, onde as probabilidades se exponenciam, não é? Largamente, versus os espaços abertos, que são muito menos perigosos. Portanto, é muito difícil, não é? Gerir os comportamentos de todos nós, não é? Eu sou muito apologista das liberdades, não é? Isso faz muita confusão, perder liberdade, perder vida social, não poder ir a um estádio de futebol, não poder ir a um bar beber um copo e estar com pessoas, para mim é um prejuízo pessoal enormíssimo. Mas eu simplesmente, não é, além de fazer o meu trabalho, percebo que é o respeito que eu tenho que ter em termos de comunidade, é fazer os mínimos que são aconselhados por lei, não é? Porque alguém que tem muito mais dados do que eu, que assim entendeu que fosse o melhor para todos.
Vamos aqui a uma pergunta, tentar já responder. Temos inúmeras. Ainda bem Não só pessoas neste momento online, não estava todo desconcentrado. não só pessoas online que temos neste momento a seguir-nos, e quero agradecer a todos por estarem aí desse lado. Queremos também agradecer também muitas mensagens que estamos a receber e são muitas mesmo, desde pessoas com testemunhos a dizer que já estiveram em cuidados intensivos com Covid, desde pessoas a partilhar histórias, temos um sem número de gente a agradecer ao Dr. Gustavo a clareza das suas ideias. Obrigado. E sem dúvida assim, um reforço bastante interessante a tudo isto que nos faz levar esta informação e conhecimento e estas opiniões e esta forma de ver a realidade a todos quantos querem ver e querem partilhar connosco este tempo. Aqui uma pergunta de uma das médicas que também fundou aqui o nosso grupo. Qual é que é a sua opinião sobre a subida de número de infectados? Em Portugal, imagino que esteja a referir a Portugal. Sim, sim. Qual é a minha opinião? Eu não sei se vamos ter a oportunidade de esclarecer a pergunta, porque os números estão aí, não é? Não sei se estou a perceber muito bem a pergunta, não queria divagar sem perceber bem. É possível dissecar a pergunta? Não. Sim, podemos tentar dissecar a pergunta. Pronto, então, é assim, pois, os números estão aí, estão a aumentar. O que é que eu acho? Efetivamente, também estão a aumentar porque o número de testes aumentou. Ainda assim, aquilo que, eu acho que já disse isto, mas vou-me repetir, aquilo que não engana é o número de internamentos e o número de internamentos em particular em cuidados intensivos e que se vão traduzir inevitavelmente em óbitos daqui a 2 ou 3 semanas. É muito difícil compreender que esta doença, desde o contacto até a incubação, normalmente em média tem 5 dias, pode ir até aos 14 dias, por isso é que a quarentena é de 14 dias. Desde o momento em que nós estamos, não é, seropositivos com este vírus, normalmente a primeira semana, que é aquela em que o vírus está mais presente no corpo, os sintomas são ligeiros. É a partir da segunda semana que os sintomas se tornam mais graves, nos casos em que se tornam mais graves, não é? Felizmente é uma minoria, e por aí fora. E às vezes, como eu disse, dura semanas. Isto para dizer que o impacto em termos de quer de cuidados intensivos, quer de óbitos, em relação àquilo que se está a passar na sociedade, tem sempre algum delay, e por isso é que é muito difícil de compreender. A minha opinião sobre a subida do número de casos é que acho que era inevitável, acho que é um preço a pagar pela abertura das escolas, e eu espero que não ultrapasse estes números, e espero que, como o João disse, que nós, sem pânicos, sem ansiedades, sem destruirmos muito a nossa plataforma de felicidade interior, consigamos, não é, adaptarmos às circunstâncias, valorizarmos aquilo que temos e aceitar com tranquilidade aquilo que perdemos. Acho que é muito importante. Outra pergunta que estou aqui a ter, acha que os portugueses têm noção da gravidade de alguns dos casos concluídos diariamente? Não sei se tem, nem sei se tem que ter, não é? Porque eu não falei sequer dos casos piores que tive, quer em termos de idades, quer em termos de duração da doença, porque eu acho que, lá está, isso é que eu acho que é pegar num exemplo para tentar ser desonesto intelectualmente para provar a gravidade da doença. Eu acho que é mais importante as pessoas perceberem no global, não é? Os médicos não vos estão a mentir, a doença, numa percentagem considerável de pessoas, é grave, pode matar, além de que interfere não só com as pessoas que estão a tratar esta doença e as outras, e há pessoas que com uma determinada fragilidade e uma determinada idade que são particularmente suscetíveis a ter uma expressão grave desta doença. Eu percebo, eu não sei se as pessoas têm que saber os horrores que se vê nos cuidados intensivos para respeitarem aquilo que é o saber vigente da comunidade médica. Portanto,
eu percebo a pergunta. Há pessoas que têm capacidade para ver isto, há outras que não. Há pessoas que veem sangue e caem para o lado, portanto, se calhar mais vale não ver. Sim, sem dúvida alguma. E vamos continuar em perguntas, porque neste momento estão a surgir perguntas bastante interessantes. Se nós neste momento temos margem para otimizar ainda mais os cuidados intensivos e se calhar não só da região norte, mas do país, e falamos ainda para já do nosso cantinho, isto para conseguirmos tratar melhor os doentes. Pois, é sempre difícil perceber exatamente o que é que está na cabeça dessa pessoa que fez essa pergunta. Portanto, não há tratamento para esta doença, não há nenhum tratamento verdadeiramente modificador daquilo que é o curso natural da doença. Neste momento, aquilo que está mais comumente aceite é a utilização de 2 medicamentos só nas formas mais graves, não vale a pena utilizar nem como prevenção, nem nas formas ligeiras, que é um antivírico e um anti-inflamatório, que é a dexametasona. E o antivírico é o remdesivir, aquele medicamento que o Donald Trump teve muita dificuldade em pronunciar durante muitas vezes. Mas são medicamentos que diminuem ligeiramente as expressões de doença mais grave, os dias de ventilador e a mortalidade consegue ter uma diminuição percentual pequenina. Por isso é que nós podemos dizer, infelizmente temos que dizer neste momento, não há nenhum medicamento hoje que seja verdadeiramente modificador do curso natural da doença. Espero, daqui a pouco tempo, que isto que eu estou a dizer neste momento seja mentira, ou seja, atualizado. Se nós temos capacidade para tratar melhor os doentes, é difícil, não é? Porque eu acho que já respondi a esta pergunta de outra forma. Tratar melhor, eu acho que não. Acho que, pronto, estou a falar da minha área de conhecimentos, nós temos uma medicina de primeiríssimo mundo, e tratar melhor em termos de número de casos, ou seja, ter mais espaço físico, mais recursos humanos, isso seria sempre possível, não é? Essas coisas azedarem. Agora, em termos de qualidade de tratamento, eu acho que aquilo que nós fazemos é o estado da arte da medicina na área dos cuidados intensivos, portanto não vejo, assim, grosso modo, não é? Grandes margens de melhoria. Ok. Isto aqui, de haver, nós não sabemos ainda muito bem quais é que são as sequelas ou porventura será que temos ideias sobre as sequelas e se realmente são assim tão graves que possam assustar as pessoas ainda mais. Sabemos que é possível, existem, mas quão possível é que elas existam com frequência em quem aparece, quem tem a doença e quem é afetado? Será que nós temos mais informações acerca disto? Isto até agora era assim um terreno um bocadinho desconhecido, como tem sido tudo, e as pessoas às vezes pensam, ok, isto aqui dizem uma coisa, depois dizem outra, ninguém os entende. Isto no fundo também é uma coisa nova que surgiu e as pessoas estão a estudar, ainda não há muita documentação, não há ciência, e a ciência precisa de tempo e precisa estudar. Todo aquele método científico que aprendemos na escola que se usa, de avanços e recuos de muitas das vezes, nós precisamos de ter experiências sobre as coisas. Eu não sei em relação às sequelas, se já temos mais alguns dados, se conseguimos perceber se... Olha, eu vou ser um bocadinho evasivo nessa pergunta, porque eu acho que essa resposta também entra no campo do susto e do pânico e do medo, porque é assim, existem sequelas. Em que percentagem, com que gravidade, acho que ainda é cedo. Nomeadamente em termos pulmonares, nós sabemos que algumas pessoas não recuperaram a 100%, mas isto é, dentro dos casos mais graves, que já são eles muito poucos, houve alguns casos poucos que, não é, até hoje a recuperação não foi de 100%. E sabemos isto também em relação a outros órgãos, nomeadamente os rins e assim, que há alguns casos em que a recuperação não tem sido ótima. Mas não tem sido ótima, ou seja, não tem sido a 100% em todos os doentes. Portanto, se me perguntarem existem sequelas, existem efetivamente, até porque a partir do momento em que uma pessoa entra
na roda viva dos cuidados intensivos, há uma série de outras coisas que podem acontecer como complicações ao tratamento desta pneumonia vírica. Mas eu sinceramente eu não ia muito por aí, porque eu acho que isso já é um assunto demasiado técnico e pormenorizado, cuja expressão é mesmo ínfima, dado, não é, a globalidade do problema. Portanto, existem, mas são casos com pouca expressão estatística ao meu conhecimento. Ainda não se consegue também obter muita informação acerca disso. É por isto ser bastante novo também, é difícil nós, toda a comunicação de algo que surge assim desta forma tão repentina, e não temos dados para conseguir perceber muitas das coisas. Vamos continuar. Temos aqui mais outra pergunta, agora vamos pôr aqui para ser diferente. A experiência acumulada da primeira vaga permite olhar com um pouco mais de conforto para os tempos que se avizinham? Sem dúvida, eu acho que também já respondi um bocadinho a essa pergunta em relação àquilo que é a prevenção e as medidas de saúde pública, que são a montante muito mais importante do que aquilo que depois acontece nos hospitais. Em termos hospitalares, eu acho que sim, principalmente porque eu acho que os profissionais de saúde estão mais confiantes em relação à utilização dos equipamentos de proteção individual, estão mais confiantes em relação ao risco. Eu posso-vos dar um exemplo também, ou seja, eu na minha unidade 30% da equipa médica ficou infectada nos primeiros dias, quando nós ainda nem sabíamos que a coisa já estava a acontecer, e depois disso mais nenhum médico ficou infectado. Enfermeiros, eu não queria estar a dizer os números aqui porque já não me sei todos ao certo, mas só para dizer que no início houve realmente muitas vítimas da nossa ignorância em relação à utilização de equipamentos de proteção individual e em relação à ignorância do facto do vírus já estar entre nós quando ainda não sabíamos que estava. Em termos, ou seja, de tratamento, tecnicamente, não é? Como é que se ventila os doentes, que medicamentos é que se utiliza, e assim fomos afinando algumas coisas. Não acho que seja esmagadora a alteração da nossa prática em relação... Adquirimos sim muitos equipamentos, eu acho que isto também, eu se calhar não fui bem explícito em relação a esta questão. Ventiladores de ventilação que nós chamamos não invasiva, que é muito menos invasiva, não é? Não precisa ter um tubo dentro da traqueia, e mecanismo, aparelhos para a administração de grandes concentrações de oxigênio sem necessidade de ventilação. Nós reforçamos o nosso parque de uma série de aparelhos que nos ajudam a tratar esta doença com mais segurança. Portanto, acho que estamos um bocadinho melhor preparados, mas não diria, não é, que passamos da água para o vinho em termos daquilo que são os nossos recursos e a nossa capacidade, porque infelizmente, não havendo nenhuma terapêutica modificadora expressiva, como disse, a única coisa que trata estes doentes é o tempo. E aquilo que nós fazemos nos cuidados intensivos basicamente é oferecer tempo para que o pulmão regenere e recupere e estar atento às outras complicações, isto assim resumindo de uma forma muito simplista. Ok, sem dúvida alguma. A questão das sequelas não seria para assustar, era mesmo para as pessoas não desvalorizarem. Mas parece-me que é pouco importante para a dimensão do problema. Sim. Quando há tanta gente com problemas a complicar, saber se depois ficam com algumas sequelas, e temos aqui questões também em relação aos famosos long haulers do Covid-19, aqui alguém que faz uma questão acerca disso, e temos um número infindável de questões a falar se já sabemos mais alguma coisa sobre a imunidade, se há imunidade de grupo, qual é que é o prazo de imunidade depois de sermos infectados, por exemplo. Ótima pergunta, mas é assim, aqui vou ter mesmo que sublinhar que não é a minha matéria de conhecimentos como perito, portanto tenho conhecimentos privilegiados por ser médico e por estar atento a esta temática, obviamente com mais afinco. Alguma imunidade existe. Demoramos muitos meses até ter pessoas que foram infectadas pela segunda vez.
e, tanto quanto eu sei, neste momento, oficialmente, que se saiba, são muito poucas, contam-se pelos dedos. Portanto, alguma imunidade existe. A criação de anticorpos, quanto tempo depois, ou seja, nós nunca temos a infecção duas vezes, portanto, a partir do momento em que estamos infectados, começamos a construir imunidade, não é? É a partir desse momento que nós começamos a ter imunidade. Se quiserem, não é, de uma forma mais simplista, se não morrermos, ficamos imunes ou ficamos com alguma imunidade. A imunidade não é 100%, e não é vitalícia. Portanto, nós podemos ter alguns anticorpos no corpo e, eventualmente, termos a infelicidade de serem infectados outra vez. O que provavelmente vai acontecer é que vamos ter uma expressão clinicamente não significativa da doença. E, tanto quanto eu sei, estes casos que ficou provados terem infecção pela segunda vez foram testados, lá está, porque estavam a viajar e tiveram que ser testados de uma forma obrigatória e descobriram que estavam novamente infectados quando já tinham estado infectados há 5 ou 6 meses atrás. Agora, nós ainda não sabemos a duração desta imunidade, seja ela total ou parcial, e as mesmas dúvidas vão existir com a vacina, não é? Nós poderemos ficar aqui algum tempo a ver se a imunidade transmitida pela vacina nos dá 6 meses, 1 ano, 2 anos, se as pessoas têm que ser vacinadas de X em X tempo, não é? Todas estas questões estão ainda por responder. Portanto, de uma forma genérica, imunidade existe, não é vitalícia. E aquilo que está neste momento definido, eu acho que a pergunta não era bem essa, mas agora aproveito para dizer, é que está definido pelo CDC, por exemplo, é que 3 meses depois de uma pessoa ter estado infectada, se voltar a ter sintomas, já é legítimo ser testado. Ou seja, pelo menos 3 meses, isto é um bocadinho arbitrário, não é? Este valor que foi encontrado é válido neste momento, será eventualmente corrigido com o passar do tempo, mas neste momento, a título de exemplo, nos primeiros 3 meses, se eu voltar a ter sintomas disto ou daquilo, nem testes me fazem, a partir dos 3 meses já é legítimo que a pessoa seja testada, mas provavelmente acho que a imunidade, já estou a entrar aqui no provavelmente, será mais duradoura do que isso. Ok, muito bem. Há aqui muita gente que fala sobre testes, quando é que devem ser testados, estão com medo de ser testados a partir de qualquer tipo de sintomatologia relacionada com uma dor de garganta, qualquer coisa que seja tão com medo de ser testados, mas eu penso que aqui vai reinar o bom senso a partir de agora, é a minha opinião. E aquilo que, eu peço desculpa estar a sorrir, mas é no sentido que já tenho tido tantas perguntas nesse sentido. Na primeira fase também tive ainda mais difíceis das pessoas, não é? Mais angústias, mais incompreensão. Ora bem, Saúde 24, não é? Existem critérios e são eles que definem se o sintoma X ou Y é legítimo ou não de um teste. No mundo ideal, todos nós éramos testados a toda a hora e a todo momento, ou pelo menos de X em X dias. Isso não é execuível. Os critérios dependem certamente dos sintomas, da doença, da pessoa, e também dependem da forma como os testes estão disponíveis no mercado. Portanto, à medida que, e eu penso que estão a haver avanços significativos, e há de haver muitas pessoas que me estão a ouvir que sabem mais sobre este assunto do que eu, mas estão a haver avanços significativos sobre testes mais rápidos, mais baratos, mais fáceis de execução, não é? Que se calhar até o próprio poderá fazer com a saliva, que já não é preciso ser uma cotonete desagradável, nem precisa de ir a um laboratório. Portanto, acho que a evolução no campo do teste está a ser também muito rápida, mas neste momento, se qualquer pessoa que me pergunte se uma dor de cabeça, uma dor de garganta ou um pingo no nariz é legítimo ou não de ser testado, eu não sei essa resposta, e a Saúde 24, bem ou mal, não é? Consegue definir critérios para aquilo que são os organigramas de decisão para teste ou não teste. E percebam, não é, que dentro de uma decisão que será quase mecânica, há também pessoas que podem às vezes ter interpretações diferentes, não é? Muitas vezes eu sou confrontado com, eu não sei quem, eles disseram para testar, mas eu não sei quantos já não testaram, eu não percebo porquê. Pois, é só uma das muitas incongruências que o facto de estar vivo tem, não é? É que a vida não é uma folha de Excel, não é? Tem variações comportamentais de pessoa para pessoa. Mas pronto, isto tudo para dizer que
Não sei a resposta a essa questão dos testes e eu próprio também tenho, às vezes comigo e com os meus, não é? Certamente vou ter dúvidas em relação a mim nos próximos tempos. Várias pessoas continuam. Obrigado, doutor Gustavo, pela sua clareza nas questões abordadas. Bravo. Obrigado. Muito esclarecedor, doutor. Pena não ser entrevistado na TV. Entrevistado ainda há pouco tempo foi na TV. Eu, por acaso... O problema da televisão lá está, é que não dá tempo para uma pessoa conversar assim com tanta calma, não é? A televisão é tudo muito rápido, é muito intenso. Sim, e nós conseguimos ter uma interatividade diferente porque estamos precisamente a falar com as pessoas aqui neste momento e conseguimos perceber o feedback delas, apesar de não estarmos a ver, e isto é sem dúvida uma grande vantagem destes novos mídia, que são esta interatividade que é completamente fabulosa. Falam aqui sobre os profissionais de saúde se deveriam não ser testados com mais frequência, como acontece com os jogadores de futebol, os atores, os políticos, que até em alguns países fazem sem prescrição, naturalmente. Pois, desculpem mais uma vez o sorriso, não é? Ou por outra, não interpretem mal, porque, assim, a resposta é claro que sim, não é? Mas... Eu não sei quem é que escreveu um artigo e nem sei em que jornal, pronto, não interessa, mas alguém que fez uma teoria bastante conspirativa em relação a isso e que, não no sentido dos negacionismos, mas que era mais tipo para que depois dessem positivos, depois já não podiam ir trabalhar e perdia-se força de trabalho e não sei o quê, e eu acho que não, acho que as pessoas não estão assim tão mal intencionadas. Acredito que realmente... entre médicos, auxiliares e todas as pessoas que entram num hospital para trabalhar de todo o país, não é? São milhares de pessoas, não sei se era execuível, claro que deveríamos, eu só fui testado uma vez e foi logo mesmo no início, porque desde então trabalho cara a cara com os doentes mais graves que há, com equipamento, com o devido equipamento, obviamente, e só fui testado uma vez durante todo este período, que foi no início, ainda antes de ter contacto com os doentes. Portanto, sim, mas não vou ser eu que vou crucificar as pessoas que estão a tomar estas difíceis decisões. Acredito que quando os testes forem mais fáceis e transversais a toda a população, certamente os profissionais de saúde estarão na linha da frente. Já agora, lembrei-me agora que eu acho que é um assunto muito importante, vacina da gripe. Se puderem, façam-no. Principalmente se forem profissionais de saúde, porque é um enormíssimo confundidor vocês, os vossos filhos, e vão ter que ir para casa, e vão ter que ficar em quarentena, e os vossos contactos, e certamente tiveram a almoçar com colegas sem máscara. Portanto, conseguirmos passar este inverno com menos gripes seria muito importante, e a vacina obviamente que é uma ferramenta muito útil nesse sentido. E já às vezes ouço alguns profissionais de saúde, eu não gosto, não sei, não quero. Acho que é muito, muito desadequado e egoísta neste momento que as pessoas que podem ser vacinadas não o façam. Isto agora do ponto de vista meramente pessoal, e é apenas uma opinião, como tem sido isto? Tem sido uma conversa com uma pessoa que por acaso é especialista e que está e que esteve várias vezes em campos de batalha. Isto quanto tempo é que demorará até isto passar? E quando isto passar, será com a vacina? Serão com medicação, como por exemplo nós temos vírus também que andam por aí que ainda não têm uma cura propriamente dita, não tem uma vacina. Como é que isto vai funcionar a nível de tempo e a nível, qual é que é a sua, assim, a futurologia desta crise? Pois, futurologia, não é? Futurologia, não é ciência. Alguém falou sobre a imunidade de grupo, não é? Há pouco tempo, eu esqueci-me de comentar isso. Ora bem, haverá imunidade de grupo, depende também da resposta em relação à duração da imunidade que nós estamos ainda a tentar perceber
com o decurso do acontecimento. Se é 60%, se é 80%, eu acho que a questão não é tanto essa, porque é muito importante que se perceba que a imunidade de grupo também não é um fenómeno de tudo ou nada. Ou seja, nós partirmos agora com 30% da população imunizada, e algumas regiões de Itália, da Lombardia, que se dizia que já tinham quase 40, 50% das pessoas imunizadas, obviamente que isto é ouro neste momento, não é? Portanto, a imunidade de grupo vai depender das respostas que eu tentei dar dentro dos meus saberes e da minha ignorância acerca da imunidade de cada pessoa. Acho que é importante salientar que não é um fenómeno de tudo ou nada, ou seja, ter metade de imunidade de grupo já é uma grande vantagem, independentemente da percentagem. Eu sobre isso não vou especular, que não sou minimamente perito na matéria. Eu já fui, eu não diria a favor da imunidade de grupo, mas eu já achei que era a única solução, não é? E eu quero sair disto, admitindo que algumas pessoas vão morrer e mesmo o modelo de sueco, não é, que não querendo caminhar a favor da imunidade, ou seja, eles não querendo alegar que vão a caminho da imunidade de grupo, acho que está escrito na cabeça daquela estratégia, não é, que a imunidade de grupo é o objetivo, e eu não critico a estratégia, primeiro porque é baseada numa coisa que eu considero muito, que é a honestidade. Eles foram muito honestos e foram muito audazes na forma como interpretaram a ciência e deram a cara em relação a isso. Infelizmente para eles, veio-se a provar que em termos, pelo menos de Covid, acho que é inquestionável, não é? Que morreram 10 a 15 vezes mais do que os seus parceiros escandinavos, e morreram 3 a 4 vezes mais do que os portugueses, sensivelmente com a mesma população, e com um Serviço Nacional de Saúde muito melhor do que o nosso, com muito mais investimento e muito mais capacidade. Portanto, acho que essa tentativa até hoje falhou, não é? Porque as contas, não é? Como dizia o grande profeta João Pinto, prognósticos só no final do jogo. O que é que eu acho? Eu acho que houve um momento, e eu apoiava-me naquilo que eram os peritos das áreas, em que se dizia que a vacina mais rápida até hoje, que foi do ébola, que foi criada em 4 anos. O tempo médio para a criação de uma vacina anda à volta dos 7, 10 anos. Portanto, eu, ouvindo os peritos sobre esta matéria, parecia que 1 ano e meio, 2 anos, era uma boa perspectiva. Mais uma vez, não é sustentado nos peritos. Olha, parece que nós estamos a caminhar para várias vacinas que estão a ter resultados muito promissores antes desse ano e meio, 2 anos que estavam projetados no início. Portanto, adivinha-se que no início do ano 2021 que possa começar a haver uma distribuição da vacina. E eu acho que o caminho é por aí, parece-me, não é? Portanto, a minha futurologia, o meu mindset, aquilo que eu estou a tentar consciencializar-me, é para um inverno muito difícil e para uma primavera muito promissora e um próximo verão quase livre desta cruz que todos nós andamos a carregar. Isto sem dúvida alguma que vai ser, nessa altura, um alívio, pelo menos nós podemos voltar àquilo que éramos, podemos estar com as pessoas normalmente e sem restrições e voltar à vida, se por muito que haja pessoas que ainda não acreditem que se estejam a habituar a este novo normal. Que até já deu direito à música. Isto em relação ao Covid, está-nos a fazer melhores ou piores como pessoas, como humanos? Essa é muito dura, muito filosófica. Eu sempre, pronto, não quero aqui puxar dos meus galões, mas acho que tenho algumas reflexões sobre a natureza humana, por já ter andado entre mundos e por cenários in extremis, e tenho opiniões, não é? Tenho reflexões, não tenho, obviamente, ensinamentos consumados a dar a ninguém. Mas nunca fui do hashtag vai ficar tudo bem, nem nunca fui da equipa daqueles que achavam este período de reflexão vai fazer bem ao planeta, não é? Sempre pareceu isso uma conversa interessante para adormecer e para ganhar tempo para o desespero acalmar, mas nunca menti a mim próprio a pensar que fosse por aí.
Portanto, nós perante uma adversidade normalmente reagimos egoisticamente, queremos nos salvar a nós e aos nossos. E eu acho que a reação mais comum, na minha opinião, vai ser essa, vai ser negativa, vai ser uma reação de proteção, de fuga e de sobrevivência. E a sobrevivência é quase sempre egoísta. Sendo que, e agora também já que fizeste essa introdução, encontrando aqui algum paralelismo nos cenários de conflito onde eu já tive, também vemos o melhor do ser humano, também vemos das atitudes mais bonitas, mais altruístas, das construções humanistas e humanitárias e inspiradoras mais fantásticas do mundo a acontecer próximos dos grandes cenários. Portanto, eu acho que há aqui também uma ação-reação entre o bem e o mal, e que perante as grandes adversidades crescem grandes pessoas e crescem grandes grupos e grandes atitudes, e eu acho que certamente também vamos ver isso. Mas isso não é o dominador comum, na minha opinião. Portanto, eu, até na minha visão humanitária, ou seja, na preocupação da saúde global, eu acho que vai ser um retrocesso muito grande, porque das primeiras vítimas das nossas organizações financeiras e económicas são a ajuda, não é? Se nós começamos com medo, a primeira coisa que nós fazemos é deixar de ajudar os outros. Portanto, a nível nacional isto pode-se ou não notar, mais ou menos, a nível internacional isto torna-se muito óbvio. As grandes ONGs sofrem cortes orçamentais enormíssimos, porque os privados e as empresas, não é, estão a retrair-se, quer porque têm menos, quer porque têm medo do que possam perder. E nesse aspecto, em termos globais, eu acho que o mundo vai sofrer muito. Até agora, acho que é um retrocesso temporário, não é? E acho que se calhar de grandes tristezas globais também nascem coisas incríveis, não é? As grandes organizações, as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, nasceram da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é importante percebermos que às vezes também há grandes agitações planetárias que, à custa de grande sofrimento, também fazem. Não é? Há um ditado que diz que as flores mais bonitas nascem do estrume, e eu penso que pode também acontecer muito isso, mas primeiro acho que vamos passar mal, acho que vai ser um período globalmente muito difícil. E não só em termos económicos, todo aquele confinamento inicial que teve impactos muito fortes, e a médio termo, não será a curto prazo que vamos conseguir recuperar todos esses impactos, mas como também psicológicos, emocionais, de gente que deixou de ver as suas pessoas queridas, são inúmeros estes impactos que estão assim à vista. E eu gostaria de terminar, e também certamente tenho que agradecer bastante toda esta entrevista, que no fundo foi uma conversa entre amigos sobre uma crise no meio de várias crises, no meio de bondade, no meio de esperança também, e essa mensagem é sem dúvida bastante importante, que no meio sempre de uma crise há sempre esperança, e esperança que tudo passe, que tudo vai ficar melhor, mesmo não querendo ser aquele soundbite que tudo vai ficar tudo bem, ou mesmo não querendo parecer isso, no fundo isto aqui, mais cedo ou mais tarde, tudo irá melhorar, estamos certos disso. Sim, se me permite só aqui uma frase para acabar, é assim, fingir que o problema não existe é só adiar e fazer com que ele nos bata à porta mais à frente com mais força. Portanto, temos que aceitar o problema, e a forma de ser felizes com um problema grande à nossa frente é caminharmos para a solução, é fazermos parte da solução, principalmente a nível macro, a nível da nossa família, a nível da nossa comunidade, do nosso país e a nível global. Portanto, nós sentirmos que estamos a ser parte da solução é a forma mais fácil de sermos felizes perante uma grande adversidade como esta. É pelo menos a forma como eu tento pensar e partilho aqui, se me permites. Eu gostaria de terminar agradecendo e
e acima de tudo, com uma última pergunta, que é curiosamente o título de um livro do Gustavo Carona, que é O que é que o mundo precisa de saber? O mundo precisa de saber que nós somos 8 mil milhões e se queremos viver bem connosco mesmo, eu acho que temos que caminhar no nivelar das muitas histórias de vida que atravessam a nossa realidade, o nosso planeta, e aquilo que eu tenho vindo a fazer em termos de missões humanitárias é exercer os meus saberes onde me parece que eles são ainda mais precisos. E daí nasce a responsabilidade de dar voz a estes acontecimentos, a estas pessoas. É um bocadinho presunçoso pensar que eu posso dar voz a outras pessoas, mas acho que são um vetor, não é só um canal de comunicação entre um mundo que quase ninguém sabe que existe, de pobreza extrema, de vítimas de conflito, e que acho que nós estrategicamente escolhemos não querer ver. E eu acho que o mundo precisa de saber que estas pessoas existem e que nós só conseguimos construir um mundo melhor, só conseguimos um planeta melhor se isto não funcionar a 2 ou 3 velocidades diferentes, não é? Porque nós estamos preocupados em chegar até aos 90, mas há uns que estão preocupados ainda que as crianças não morram no parto, ou que as mulheres não morram no parto, e obviamente que isto é muito injusto para quem tem um conceito global de família, como é aquele que eu tento ter, só porque me parece mais honesto, não é por mais nada. Portanto, abram os vossos corações àquilo que está à vossa volta e partilhem aquilo que podem, porque acho que caminhar junto é sempre muito mais forte. Muito obrigado e agradeço também a todas as largas centenas, milhares de pessoas que estiveram aí desse lado connosco hoje. Certamente voltaremos com outros convidados, quem sabe até outra vez com o Dr. Gustavo, com esta experiência, e é fantástico podê-lo ouvir, que tem sempre uma clareza nas ideias, na exposição. E muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e cuidem de vocês e dos seus.